E se você não é esse guerreiro, essa guerreira do Senhor que se posiciona, se coloca no meio do teu campo de lentilha e fala para Satanás e fala assim: só por cima do meu cadáver, aqui você não entra. Se você não faz isso, desculpa te dizer, mas o teu campo de lentilha vai ser destruído. Abre comigo a sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 23, o versículo 11 e o versículo 12. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Jesus, pelo culto que nós estamos tendo aqui, pela tua presença nesse lugar. Tu és adorado no nosso meio, tu és entronizado no nosso meio. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Bendizemos o teu nome. E eu te peço, ministra aos nossos corações a tua palavra. Que seja o teu coração aqui derramado, Pai. Em nome de Jesus. Que cada palavra dita aqui venha vindo do teu coração. Ah, Deus, fala conosco e que toda a resistência espiritual caia por terra em nome de Jesus. Que toda palavra contrária seja repreendida em nome de Jesus. E se há algum espírito maligno, nós damos ordem que bata em retirada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O título dessa mensagem é: defenda o seu campo de lentilha. Olha para o teu irmão aí do teu lado. Fala para ele, fala assim: defenda o seu campo de lentilha. Olha para outro, fala assim: defenda seu campo de lentilha. Aleluia. Glória a Deus. Queria te contar uma história. Eu gosto de história. Toda pregação eu falo a mesma coisa. Vou te contar uma história rápida, coisa rápida. O nome dessa história é O Caçador de Trem. Talvez você já tenha ouvido eu contar essa história. O caçador de trem. Um senhor bem matuto, do interior, de bem antigamente, cavalgando pelas pastagens afora, distante, no seu cavalo, por pastagens desconhecidas, campos desconhecidos. Ele cavalgando, ele se deparou com um trem. Nunca tinha visto. E aí ele viu um trem passando. Quando ele viu o trem passando, ele olhou para o trem e falou assim: rapaz, que bicho grande, hein? Tirou o laço. Pô, vou laçar esse bicho agora. E foi atrás, botou o cavalo para correr do lado do trem, preparou o laço, laçou bem laçado. Quando ele laçou, o trem puxou ele, saiu puxando e esfolando ele no chão. Ele foi esfolando daqui, esfolando dali. Terminou no hospital, na cidade grande, internado. Depois de dias internado, em tratamento para se recuperar, ele, muito contrariado pelo bicho bravo que ele tentou laçar, que puxou ele, saiu para caminhar para espairecer a mente na cidade grande. E aí ele passou numa loja. E aí na vitrine tinha um trenzinho de brinquedo, rodando e fazendo tchu-tchu, alegremente. Aí ele olhou aquele trem, tirou a pistola do bolso, descarregou o revólver lá. Mas deu muito tiro no trem, quebrou a vitrine, quebrou o trem, destruiu tudo. Foi preso. Chegou lá na delegacia, o seu delegado perguntou para ele, falou: rapaz, por que você baleou a vitrine? Você deu tiro no trem? Por que você fez isso? Aí ele falou: ô, seu doutor, esse tipo de bicho a gente mata pequeno. Depois que cresce, ninguém segura. O que eu quero te falar com isso não é uma piada. Mas o que eu quero te dizer com isso é que tem problema que a gente tem que acabar com ele logo no começo. Porque se deixa crescer, ninguém segura. Amém? E a palavra que eu vou pregar para você está lá em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 23. Diz assim, versículo 11. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas, e as tropas israelenses fugiram dos filisteus. Contudo, Samá ficou no meio daquela plantação, defendeu-a e massacrou os filisteus, e Iavé concedeu-lhe uma grande vitória. Se você não conhece a história de Samá, Samá ele é um dos valentes de Davi. Davi ele estava fugindo de Saul antes de ser rei.
Davi fugindo de Saul, ele entra para uma caverna para se esconder. E essa caverna, você conhece o nome dela? Caverna de Adulão. Chegando lá, a palavra do Senhor vai dizer que ele encontra um grupo de endividados, amargurados, de gente quebrada. Ele encontra um grupo de homens, 30 homens, tudo fugindo igual a ele, fugindo dos cobradores, fugindo das consequências. E aí ele encontra esse grupo lá. E a primeira coisa que eu observo na história de Davi é que a psicologia também vai dizer isso. Nós costumamos nos cercar de pessoas parecidas com a gente. Davi estava quebrado, Davi estava fugindo, Davi estava meio amargurado, Davi estava com medo, Davi estava fugindo. E ele se cerca de pessoas igual a ele. Ele chega ali e ele fala: me encontra aí meu povo. Então, nós costumamos nos cercar de pessoas parecidas com a gente. Então cuidado com o seu círculo de amigos. Dá uma olhada, porque a gente precisa de se cercar de pessoas que nos puxam para fora. Amém? Glória a Deus, nessa história, Davi era o homem que puxou aqueles homens para fora. Aquela caverna de homens amargurados, de homens esgotados, endividados, homens quebrados, eles se tornam na força de elite do exército de Davi. Olha que poderoso. Aqueles 30 homens quebrados, eles se tornam força de elite, os valentes de Davi. Se ouvisse esse termo, valentes de Davi, meu amigo, eu acredito que o inimigo já ficava louco. E dentro da força de elite dos valentes de Davi, tinham 3 homens que era o top do top. Tinham 3 homens, e um desses homens era Samá. Se você for ler todos os feitos dos valentes de Davi, se você for ler o que cada um fez, você vai falar: rapaz, é um filme da Marvel que eu estou vendo aqui. É um filme de herói. Eram coisas grandiosas que eles faziam. Então, de homens amargurados, homens endividados e homens quebrados, eles se tornam homens valentes, vitoriosos, imbatíveis. E Samá era um desses. Samá era um desses homens. Você pode ser aquele que se cerca de pessoas iguais a você, vivendo as mesmas coisas que você, e se tornar mais um. Ou você pode ser aquele que se cerca de pessoas iguais a você, vivendo as mesmas coisas que você, porém, que impulsiona essas pessoas para a vitória. Davi sai da caverna de Adulão, rei. Os homens quebrados, endividados, saem da caverna de Adulão, heróis. Como que você pretende sair da tua caverna de Adulão? Pergunta para o teu irmão, fala assim: como é que você pretende sair da tua caverna? E é engraçado porque isso não está nada escrito aqui, eu estou falando o que está vindo no meu coração, então eu estou falando para alguém. Como que você pretende sair da tua caverna? Davi tinha a opção de sair de lá, quebrado, endividado, amargurado, ou permanecer lá. Fala: já estamos aqui, já está todo mundo errado, já está todo mundo ruim, está todo mundo no buraco. Vamos ficar por aqui mesmo, mãe? Mas não. Sai de lá uma força de elite. E essa história ela é muito legal. Eu gosto muito da história de Samá porque é um dos grandes feitos da Bíblia que estão em 2 versículos. Coisa rápida, simples. Não tem muito texto, objetivo. Samá, homem de guerra valente, resolve defender uma plantação. Tinha tanta coisa para esse homem defender, não tinha não? Pensa só, o exército inimigo está invadindo uma cidade. Tem tanta coisa, tanta gente importante. E ele defende uma plantação. Ele vai para uma plantação. Talvez você pode pensar assim: rapaz, por que Samá estava defendendo aquela plantação? Não sei. Eu vou falar para você, não sei. Talvez ele era endividado, talvez, e só talvez, aqui eu estou conjecturando. Talvez ele era endividado porque em algum momento ele tinha uma plantação, os filisteus invadiram e queimaram tudo e ele ficou endividado, talvez. Talvez ele herdou dívidas da família por causa de alguma invasão dos filisteus, talvez.
mas ele sabia o valor que o campo tinha. Ele sabia o valor que aquela plantação tinha. Por isso que ele se prontifica em defender. E provavelmente, se Samar não defendesse aquela plantação, se você for estudar um pouquinho as estratégias dos filisteus quando invadiam Israel, os filisteus eles roubavam os frutos e queimavam os campos. Por quê? Porque eles roubavam a provisão e eles impediam Israel de produzir novamente. Então Samar sabia o valor de um campo de lentilha. Ele estava protegendo provisão, ele estava protegendo o futuro. Aleluia. Glória, ficou bom agora. Lendo essa história de Samar, apesar de curta, eu consigo tirar alguns pontos interessantes aqui. O primeiro ponto que eu tiro da história é o campo de lentilha. Algo que eu aprendo com esse texto é: identifique o seu campo de lentilha. Samar sabia que o campo de lentilha tinha valor. Ele sabia que aquilo era algo importante. Então eu consigo olhar para esse texto e pensar assim: o que eu preciso defender na minha vida quando o inimigo vem me atacar? Identifica o campo de lentilha. Samar, ele vai gastar força, ele vai gastar energia com algo que importa. E às vezes nós estamos gastando energia e força com coisas que passam, coisas que não precisam. O que você tem defendido? Qual que é o seu campo de lentilha? Talvez o seu campo de lentilha seja a tua família. Talvez o teu campo de lentilha seja o teu casamento. Será que você tem defendido o seu campo de lentilha quando Satanás vem atacar, quando o inimigo se levanta? Ou será que você tem deixado o seu campo de lentilha exposto para o inimigo e protegido outras coisas? Será que você tem protegido bens materiais ao invés de bens emocionais? O que você tem defendido? Queria te desafiar aí por alguns segundos. Pensa. Qual que é o teu campo de lentilha? Quais são os teus campos de lentilha? Aonde você tem que se posicionar como um valente do Senhor e dizer para o inimigo: aqui não, aqui você não entra. Aonde é? Que campo é esse? O segundo ponto que eu olho e aprendo com esse texto é: os inimigos eles se reuniram. Quando a gente vê na Bíblia os filisteus, vou te passar um conhecimento teológico agora. Quando a gente vê na Bíblia os filisteus, talvez você pense que eles são um povo que estão em um lugar, em um país, algo assim, né? Os egípcios, os israelitas. Talvez você pense que eles são um povo, os persas. Não. Os filisteus, eles são um ajuntado de 5 cidades-estados, 5 reinos, 5 príncipes. Eles eram 5 povos. E quando os filisteus eles se reuniam contra Israel, literalmente eles juntavam os 5 exércitos, os 5 reis, e eles eram muito mais evoluídos que os israelitas. Porque eles dominavam a arte do aço, eles sabiam fazer arma de ferro, eles sabiam fazer escudo de ferro, eles tinham arte de batalha, eles eram muito mais avançados. Quando você lê na Bíblia, os filisteus se reuniram, você está vendo ali um grande exército, você não está vendo um povoado, você não vê um grupo de pessoas, não é isso. É um grande exército, estruturado, maior. Toda vez que você lê na Bíblia, os filisteus se reuniam, os filisteus se reuniram. Pensa assim, são 5 exércitos se reunindo contra um povo. E uma curiosidade, essas 5 cidades hoje em dia em Israel, 4 delas são propriedade de Israel. Olha que interessante, né? Que poderoso, né? 4 delas são parte de Israel. Israel dominou todas elas. A 5ª cidade você conhece ela como Gaza. A 5ª cidade é Gaza. Até hoje Gaza é inimiga de Israel, mas as 4 foram dominadas. Só um ponto de curiosidade.
Os inimigos se juntaram em Leí. Imagina, um grande exército se junta contra aquela cidade, contra Israel. E Samar se posiciona naquele campo de lentilha. Fato é que vão ameaçar o seu campo de lentilha. Vão ameaçar aquilo que tem valor para você. O inimigo, ele vai se juntar contra a tua família. O inimigo vai se juntar contra a tua casa. Eu gostaria de pregar para você e falar assim: fique em paz, tá tudo resolvido, tá tudo bem, segue a vida, vai vivendo. Mas não é isso que a palavra do Senhor diz. A palavra vai dizer que Satanás, eu preguei na semana passada, né? Satanás é como um leão andando em derredor, buscando a quem tragar. Então, a todo tempo, existe uma estratégia de Satanás para derrubar aquilo que tem valor, para destruir o campo de lentilha, o seu, a tua casa, a tua família, os teus filhos, teu casamento. Então, os inimigos vão se reunir, eles vão empunhar armas poderosas, eles vão, vai acontecer. Está acontecendo nesse momento. E aí você pode falar: pastor, mas quem é? Me fala quem é. Estou te falando: Satanás. Nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é no espiritual. Está acontecendo. Olha para o teu irmão e fala assim: eles vão se reunir, eles vão empunhar espadas. Fala, mas defenda o seu campo de lentilha. A terceira coisa curiosa que eu olho para o texto e aprendo é que os aliados fugiram. Os aliados fugiram. A palavra do Senhor vai dizer que os filisteus se reuniram contra Israel. O exército de Israel foge e Samar fica sozinho. Samar fica sozinho no meio da batalha. Eu lembro, uma vez eu era adolescente, eu fui tocar numa igreja. Eu, meu primo Mateus e meu primo Alex. E a gente foi tocar numa igreja e o culto estava chato, sabe? O culto estava chato. E a gente errou, a gente pegou, olhou um para o outro e falou: vamos embora. Vamos embora. Levantamos e fomos embora. E aí saímos andando, eu estava com um violão nas costas. Meu primo estava carregando alguma outra coisa que eu não lembro. E a gente veio andando, passamos pela praça, fomos andando para casa. E aí meu pai tinha um celular que era um Motorola V3. E aí eu não sei por que eu estava com aquele celular no bolso também. E aí eu tirei o celular na praça assim, abri. Botei no bolso, continuamos andando. E aí eu cheguei na esquina da minha casa. Na esquina lá de casa tem uma igreja, né? Aí chegamos na esquina da igreja. Aí veio um rapaz, um menino assim, maior um pouco que a gente, veio de bicicleta. E aí o meu primo, o Mateus, ele é desse tamanho, né? E o Alex é desse tamanho. Era, não sei agora, o tamanho deve estar tudo meio que igual. E meu primo pequeno, o Alex, e o meu primo maior desse tamanho. E o Mateus, ele é moreno, né? Forte, tem porte. Você olha assim e fala: rapaz, é uma lapa de um homem. E aí, esse rapaz veio de bicicleta e veio assaltar a gente, veio roubar meu celular. E aí ele falou, me pediu uma informação, perguntou aonde que era tal lugar. Eu falei aonde era tal lugar, mas carioca já, bem inteirado do assunto, já vendo maldade. E aí ele falou assim: rapaz, o negócio é o seguinte, me passa o celular que tá no teu bolso. Eu falei: não tem celular nenhum aqui não, irmão. Aí ele: tem sim, porque eu vi lá na praça. Falei: não tem celular e não vai levar celular. E aí segurei a bicicleta dele, bravo, mas me garantindo, tinha 3, ué, tinha meu primo desse tamanho e o meu primo desse tamanho. E eu comecei ali a discutir com o pseudo ladrão, ladrão ruim também, que se ele quisesse levar, tinha levado, né? E aí comecei a discutir com ele, reagir lá ao assalto. E aí tal, não vai levar, e ameacei ele. E aí, falei: meu irmão, a gente está em 3 aqui, você está doido? Você está doido? A gente te quebra aqui agora. E aí, por fim, depois de muita discussão, o menino
Falei que ia levar a bicicleta dele embora e ia jogar no valão. Ia jogar no rio a bicicleta dele. E aí, por fim, ele foi embora. Aí quando ele foi embora, eu, bravo, né? Grandão, falei, ganhamos uma discussão agora. Aí eu olhei pro meu primo que tava do lado de cá, desse tamanho. Aí tinha uma placa de trânsito e ele tava com a mão segurando a placa assim. E aí quando eu olhei pra ele assim, ele tava branco, assim, mas branco, desmaiando, segurando a placa assim, desmaiando. E aí ele falou, você é doido, você é maluco, quase morrendo. Eu falei, caramba, meu reforço tá quebrado. E aí quando eu olhei pro outro lado, cadê o meu primo? Tava lá em casa falando pro meu pai. Saiu correndo, cara, deu uma carreira, foi embora, me largou lá sozinho. Foi lá pedir ajuda pro meu pai. O que eu quero te falar com isso é que os aliados, de vez em quando, eles vão te largar. Às vezes você vai se ver numa situação que você vai contar com certas pessoas e quando você precisar delas, elas não vão estar lá. A vida é assim. E a primeira coisa que eu quero deixar para você, ou a terceira, já perdi as contas, alguma coisa eu quero deixar para você nessa manhã, pensa bem nas pessoas que estão te cercando. Filtra bem os aliados que você tem. Porque as batalhas, elas precisam de reforço. E talvez no momento que você mais precisa, no momento que você mais se garante em alguém, essa pessoa vai embora e vai te deixar. Então cuidado. Mas calma. Eu não quero te desanimar. Eu vim pregar uma mensagem de esperança. Eu não vim pregar uma mensagem de fracasso. Eu só estou te trazendo pontos interessantes do texto. Eu consigo tirar algumas chaves que eu aprendo para defender o campo de lentilha da minha casa e eu queria te passar elas. Te convido até a anotar, se você gosta de anotar. Anota algumas chaves que você vai defender o campo de lentilha da tua casa. A primeira chave que eu tiro do texto é: Samá, ele se colocou no meio do campo. A palavra vai dizer que os filisteus vieram na cidade. Imagina um exército poderoso. Os aliados fugiram. Samá ficou sozinho. E Samá, ele se posiciona no meio do campo. O inimigo se juntou para destruir tudo. E Samá, ele vira e fala assim: só por cima do meu cadáver. Aquilo que tem valor, nós defendemos com unhas e dentes. A tua família você defende com unhas e dentes. Tua casa você defende com unhas e dentes. O futuro dos teus filhos você defende com unhas e dentes. O que o mundo entrega dentro da tua casa, você defende, você protege com unhas e dentes. Porque os inimigos se reúnem de todos os lados. Os inimigos se reúnem de todos os lados. E se você não é esse guerreiro, essa guerreira do Senhor que se posiciona, se coloca no meio do teu campo de lentilha e fala para Satanás e fala assim: só por cima do meu cadáver, aqui você não entra. Se você não faz isso, desculpa te dizer, mas o teu campo de lentilha vai ser destruído. Olha para o teu irmão e fala assim: defenda o teu campo de lentilha. Os inimigos se reúnem, o que você vai fazer? Você vai fugir? Você vai fugir? Não. Postura. Se coloca no meio do campo de batalha. Mete a mão na tua espada. Faz alguma coisa. Sabe qual mensagem que eu vim te trazer nessa manhã? Talvez você está vendo Satanás entrar dentro da tua casa. Talvez você está vendo os inimigos se levantarem dentro da tua casa. Talvez você já está enxergando nos teus filhos Satanás destruindo certas coisas que você custou para ensinar. Talvez você está vendo o teu casamento já desandando. E talvez você está parado, deixando agir. E a mensagem que eu vim trazer nessa manhã para você é: pega a tua espada e faz alguma coisa. Levanta a tua espada e faz alguma coisa. Deus te deu um ministério e o ministério chama-se família. Deus te deu um ministério chamado família. E você, homem, mulher do Senhor, talvez tenha deixado Satanás destruir esse ministério.
Deus te deu um campo de lentilha. Cuida dele. Eu disse aqui, né? 1 Pedro 5,8. O diabo, vosso inimigo, anda como um leão rugindo ao derredor, buscando a quem tragar. A todo tempo ele tem trabalhado, tentando destruir o teu campo de lentilha. O mundo vai criando um monte de estratégia para roubar teus filhos, para acabar com a tua família, para acabar com o teu casamento, para destruir os teus sonhos, para destruir o teu propósito. E nós precisamos nos levantar como um guerreiro, assim como Samá, parar no meio do campo de lentilha e defender ele. 1 Coríntios 16, versículo 13 diz assim: vigiai, permanecei firme na fé, portai-vos corajosamente e sejam fortes. Você pode me ajudar aí como um profeta do Senhor, olhar para o teu irmão e falar assim: seja forte. Está vendo os inimigos se organizando? Está vendo os inimigos se juntando? Você está vendo as artimanhas sendo feitas? Seja forte. Se levanta, tira a tua espada, levanta ela lá no meio do teu campo de lentilha. Não faz igual o He-Man, não. Levanta ela e fala: aqui ninguém passa, aqui ninguém entra. Amém ou não? Amém. A segunda chave que eu olho para esse texto e eu aprendo: Samá, ele defende o campo de lentilha. Ele não só para lá no meio, ele defende. Ele faz alguma coisa. Samá, ele defende. A palavra vai dizer que ele massacra os inimigos, ele defende. Além de ele falar aqui ninguém vem, ele saca a espada e começa a cortar inimigo para um lado, corta inimigo para o outro. Ele defende o campo. Ele tem resistência. Imagina um exército poderoso, 5 povos se reunindo, entrando numa cidade. Um homem. Ele resistiu, meu. Ele resistiu. Resistência. Defenda o que tem valor para você com todas as suas forças, com todas as suas armas. E aí você pode perguntar assim, pergunta e fala assim: que arma, pastor? Que arma? Fala, que arma? Que arma? Que arma? Que arma? Que arma? Que arma? Jejum, oração, joelho no chão. Isso. A Bíblia, leitura da palavra. Defenda o teu campo de lentilha com todas as suas armas. Ontem a gente fez uma visita pastoral e o casal, muito precioso, e eles falaram comigo e falaram assim: pastor, eu quero ir na igreja para receber palavra, porque eu quero que o Senhor vire para mim e fale assim: você vai ser abençoado, você vai viver grandes coisas, mas para ser abençoado, viver grandes coisas, você precisa corrigir isso, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa de armas. Cadê as suas armas? É muito bom a gente vir aqui na frente pregar vitória, eu gosto demais. É bom demais chegar aqui na frente e pregar para você prosperidade. É bom demais, é palavra de Deus. Mas eu preciso pregar para você: pega as suas armas. Quando foi a última vez que você fez uma oração? Quando foi a última vez que você parou e leu a palavra? Quando foi a última vez que você parou e fez um jejum? E aí talvez você vai parar agora e vai pensar: essa semana o pastor chamou a gente para fazer um jejum de massa. E aí talvez você para assim e fala: não consigo, não dá. E não faz. Quando foi a última vez que você jejuou por algo? Pela tua família, por você. Jejuou por você, para que você esteja mais próximo do Senhor. Isso são armas. Pega as suas armas e defenda o seu campo de lentilha. Samá defendeu o campo, é a segunda coisa. Efésios 6,13 diz assim: por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Se reveste das tuas armas. A terceira coisa que eu aprendo com esse texto, a terceira chave que eu levo para mim, e eu gostaria que você levasse para você: Samá massacrou os filisteus. A palavra
Eu gosto demais desse versículo, porque ele diz assim: e Samá massacrou os filisteus. Vamos ler? 2 Samuel 23, versículo 12. Bota na tela aí pra gente. A palavra diz assim, ó: contudo, Samá ficou no meio daquela plantação, defendeu-a e massacrou os filisteus. Eu gosto demais dessa palavra, massacrou os filisteus. Samá massacrou os filisteus. Não se iluda com o inimigo. Não se iluda com o seu inimigo. Luta até o final e não deixa nada. Não deixa pedra sobre pedra. Não deixa nem um pouquinho de vida no inimigo. E aqui eu estou falando de inimigos espirituais, amém? Senão você vai sair daqui e falar: aquela fofoqueira, agora eu vou pegar ela. Não é disso que eu estou falando. Massacra os inimigos, destrói os inimigos até o final. Não tem pena do inimigo. Inimigo é inimigo. Às vezes a gente fica com pena. Inimigo é inimigo. Se você deixar ele respirando e virar as costas, ele levanta, pega uma faca e enfia nas suas costas. Inimigo é inimigo. Não dá mole para ele. João 10, versículo 10 diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. O ladrão, ele só vem com um objetivo. A palavra diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Ele só vem com um objetivo. O objetivo é acabar com você. Enquanto ele respirar, ele vai tentar. Então massacra os inimigos. Eu olho para esse texto e eu vejo: Samá massacrou os inimigos. Eu acredito que ele ia matando um por um e tendo certeza que está morto. Porque se der mole, se você vira as costas e deixa um mais ou menos, o que ele tiver na mão ele joga. Olha para o teu irmão e fala assim: cuidado com nada a ver. Cuidado com nada a ver. Não é fanatismo. Não é fanatismo. Mas o nada a ver é um problema muito sério. Porque a gente vai cuidando de coisas grandes. Você olha para a sua vida e você toma cuidado com grandes pedras, não é assim? Você está dirigindo, você cuida para não cair em grandes buracos. Você cuida para não acontecer coisas grandiosas. Mas tem coisas pequenininhas que a gente olha e fala assim: isso não tem nada a ver. Eu sei, o pastor pregou lá, mas isso não tem nada a ver. Não, o pastor falou esse negócio, mas saiu o pensamento dele, não tem nada a ver. E esse nada a ver pode ser algo que está minando, penetrando, infiltrando dentro da tua casa, sorrateiramente, sinuosamente, pode estar entrando dentro do teu campo de lentilha. Cuidado. Sabe? Aí a criança vai lá e fala uma palavra, fala um palavrãozinho. Aí a gente acha bonito. Olha que bonitinho. Falou um palavrãozinho. Não corrige. E aí, quando você se dá conta, ou quando você se der conta, as palavras que ele fala são só palavrãozãos. E aquilo tudinho que você ensinou já se perdeu. Aí você vai lá e fala assim: não, é só um desenho. Tem nada demais. Tem nada demais. É só um brinquedo. Tem nada demais. Não, é só um momento que ele vai ter ali com os amigos. Não tem nada demais. Com a nossa vida a gente faz assim: não, é só um amigo que eu tenho. Não tem nada demais. Não, é só uma mensagem. Não tem nada demais. Esse não tem nada demais, não tem nada a ver. É a porta que Satanás precisa para entrar sorrateiramente e destruir o teu campo de lentilha. Cuidado com nada a ver. Não deixa nada. Destrói tudo. Quebra tudo. Como pai, como mãe, a gente precisa ser equilibrado. Amém? Mas peca para o excesso. Não peca para a negligência. Peca para o excesso. O excesso de cuidado, o excesso de zelo. Peca para esse lado. Não peca
para a negligência. Porque quando você se der conta, vai ser tarde demais. Quando você se der conta, você já não controla mais. Amém? E a quarta e última chave que eu observo: reconheça a dependência de Deus. Reconheça a dependência de Deus. Quer defender o teu campo de lentilha? Reconheça a dependência de Deus. A história de Samar, ela termina no versículo 12 dizendo assim: e Yahvé concedeu-lhe uma grande vitória. Samar era um homem de guerra. Samar era um homem valente. Samar era experimentado em batalha. Samar, junto com os valentes de Davi, faziam grandes coisas. Derrotava. Isso aqui para Samar era corriqueiro, era normal. Essa desproporção aqui de um exército contra ele, isso aqui era normal. Ele estava acostumado, ele já estava experimentado em batalha. Mas a palavra termina dizendo que, apesar desse tanto de habilidade que ele tinha, foi Yahvé que concedeu a vitória. Foi Deus, foi um milagre do Senhor. Se não for o Senhor conosco, se não for Deus conosco todo dia, te fortalecendo na batalha, abrindo os teus olhos, se não for o Senhor conosco, fortalecendo as suas mãos, podia ser um inimigo sem braço que ia te derrotar. Há pouco tempo atrás eu vi uma historinha, André, de um comediante, e uma história real. O comediante, ele foi fazer uma entrevista com um lutador de boxe paralímpico, né? E aí o lutador de boxe, ele tinha só um braço e um cotoquinho assim, né? Um braço e um braço amputado, mais ou menos aqui assim no cotovelo. E aí ele foi fazer essa entrevista com o lutador de boxe, Jessé. Chegou lá, ele olhou, o lutador de boxe desafiou ele para lutar. E ele olhou e falou: ah, meu amigo, desse eu ganho. Um braço só e meio braço, desse eu ganho. Esse aí é a vitória certa. E aí ele falou que ele foi nocauteado pelo braço cortado. Porque ele estava lutando e o cara foi, virou e nocauteou ele. Caiu desmaiado no chão. Se não for o Senhor nos fortalecendo, o inimigo pode, meu amigo, não ter os braços. Ele vai derrotar. Então, reconheça a dependência de Deus. Porque é Ele quem nos dá a vitória. É Ele quem nos faz forte. É Ele quem vence essa proporção ou essa desproporção de muitos inimigos contra a tua casa. É Ele quem vence essa batalha. Olha para o teu irmão e fala assim: sem o Senhor não há vitória. Sem Deus não tem vitória. Defenda o teu campo de lentilha, amém? Abre comigo a sua Bíblia, 2 Coríntios 3, versículo 4 e versículo 5. A palavra diz assim, ó. Paulo diz aos Coríntios: e é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Você pode erguer uma das suas mãos aos céus e dizer assim: a minha capacidade vem de Deus. Diga isso mais forte, diga: a minha capacidade vem de Deus. Defenda o teu campo de lentilha. Ainda que você não ache que você é capaz, ainda que você esteja vendo muitos inimigos se levantando, ou até certas batalhas já perdidas, ainda que você esteja enxergando isso, levanta tuas mãos aos céus e fala assim: a minha capacidade vem de Deus. Se posiciona no meio do teu campo de lentilha, lá na tua casa, se posiciona no teu casamento, se posiciona na tua família, se posiciona com os teus filhos, se posiciona no teu propósito e fala assim: Deus me fortalece. E não vai subir ninguém. Quem já viu Tropa de Elite? Não vai subir ninguém. Amém? Fica de pé no teu lugar. Eu queria orar com você. É uma palavra simples, rápida, mas objetiva. Sabe o
Sabe o que acontece? Às vezes a gente está vivendo lutas em casa, na família, a gente tem desafios com os filhos, a gente tem desafio que nos afasta do propósito. Às vezes a gente está vivendo isso tudo, mas dá trabalho resolver. Porque tem que lutar, lutar cansa. Lutar cansa. E aí a gente prefere ir deixando as coisas se consertarem sozinhas. A gente prefere esperar o inimigo fugir e ir embora. E a gente vai deixando acontecer. E quando a gente percebe, já é tarde demais para fazer alguma coisa. No primeiro sinal, levanta, faz alguma coisa, batalha. Lá na tua casa, no teu casamento, discussão não é normal. Uma vez ou outra acontece, mas não é normal. Você discordar de algo é humano, é normal. Mas todo dia, toda hora e sem parar não é normal. Não sentir prazer na presença da outra pessoa não é normal. Não querer ir para casa para não encontrar o esposo ou a esposa não é normal. Preferir largar os filhos para lá, não, deixa eles para lá, vai viver a vida lá, não é normal. Isso é entregar o campo de lentilha. Normal é um bom relacionamento, normal é conversar, normal é gostar da presença um do outro, normal é ter prazer com os filhos, normal é Deus estar no teu lar, isso é normal. Então defenda o teu campo de lentilha, porque ainda há tempo. Mas pode ser que daqui a algum tempo seja tarde demais. Então eu queria orar com você. Queria orar por você. Queria orar por você. Fecha os teus olhos, aí curva a tua cabeça. Talvez essa palavra ela ministrou no teu coração. Você já percebeu áreas importantes, valor que foram perdidos, quebrados. O inimigo já entrou, já botou fogo, o inimigo já roubou uma parte, mas ainda há esperança. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Só falta uma coisa, é um detalhe. E esse detalhe se chama atitude. Então a palavra de hoje ela é um desafio para você. Tenha atitude. Olha para o problema, encara o problema, vence o problema. Graça e paz, família. Eu sou o pastor Felipe Almeida. Estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo. Espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo. Clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.